Fala aí galera, Hayashi aqui e hoje é dia de análise dos jogos de ida das quartas de final da Champions League que aconteceram nessa semana agora, né? Vocês devem ter visto o vídeo que eu postei aqui falando sobre as minhas opiniões, os meus palpites, a minha análise sobre o sorteio que aconteceu recentemente, né? E os jogos de ida já aconteceram também. Durante essa semana a gente teve aí Atlético de Madrid e Barcelona, Real Madrid e Borussia Dortmund, Chelsea, PSG e Bayern de Munique e Manchester United. Vamos começar falando pelos jogos que aconteceram na terça-feira, né, que foram Bayern e Manchester e Barcelona e Atlético de Madrid. Tivemos dois empates, né, ambos em 1-1. Vamos começar falando pelo jogo do Barça. E como eu havia previsto, né, já no meu vídeo de análise de opinião, foi um duelo bastante equilibrado, né? Eu disse para vocês que os dois duelos mais equilibrados, na minha opinião, seriam do Barça e do Atlético e do Chelsea e do PSG. E esse do Atlético e do Barça foi bastante equilibrado. Inclusive o Atlético de Madrid saiu bastante elogiado do jogo, né? O Atlético de Madrid foi até colocado, né, em pauta na imprensa de que eles encontraram um antídoto pro tic-tac, né, do Barcelona, né? Aquele jogo, né, de troca de bola, né? Passe aqui, passe ali, até conseguir encontrar um espaço. E o jogo terminou em 1-1, como eu disse. E o Atlético de Madrid, na minha opinião, está em vantagem. Eu já havia cravado para vocês que apesar do Barcelona ser favorito, eu achava que o Atlético de Madrid passa e continuo com essa opinião. Só para vocês terem uma ideia, esse jogo foi no Camp Nou, certo? Foi no campo do Barcelona, então o Atlético de Madrid conseguiu um resultado fantástico. Na verdade, o Atlético de Madrid estava vencendo a partida por 1-0 com um golaço do Diego, né? O mesmo Diego que era do Santos. E aí depois o Neymar acabou empatando numa assistência fantástica do Iniesta, né? O Iniesta deu um passe incrível e aí o Neymar conseguiu bater o Courtois, né? O Courtois, não sei ao certo como é que se pronuncia o nome, acho que é Courtois o certo que se pronuncia o nome do goleiro do Atlético de Madrid, mas enfim, eu tô falando isso porque ele fez um jogo excepcional. O Courtois catou muito mesmo, defendeu muito nessa partida. Inclusive, para quem não sabe, o Courtois é goleiro do Chelsea, ele não é goleiro do Atlético de Madrid, ele tá emprestado para o Atlético de Madrid já fazem 3 temporadas, se eu não me engano, 2 ou 3 temporadas, e ele vem se destacando muito bem. É até curioso, porque na lista que saiu no final do ano passado, ou melhor, no começo desse ano, dos melhores goleiros do mundo, o Courtois ficou em 4º lugar, ele é considerado o 4º melhor goleiro do mundo, atrás apenas do Casillas, né, que é o primeiro, o Neuer, que é o primeiro, o Casillas que é o segundo, e o terceiro que é o Cech, que é justamente o goleiro titular do Chelsea, né? Então o Chelsea tem no elenco deles 2 dos 5 melhores goleiros do mundo. E até se especula muito até que o Chelsea vai usar o Courtois como moeda de troca para trazer o Diego Costa na próxima temporada. Mas enfim, isso é só especulação, até porque, se não me engano, o Courtois acabou de renovar o contrato com o Chelsea e vai permanecer mais 2 temporadas no Atlético de Madrid. Não tenho certeza, mas whatever, olha eu já fugindo do assunto aqui. Voltando pro jogo, aproveitando que a gente falou sobre o Diego Costa, esse sim pode ser um grande problema pro próximo jogo, porque ele se lesionou durante essa partida contra o Barça e já está certo, praticamente 95% de chance dele perder o jogo de volta, né? Ele seria extremamente importante, tem feito muitos gols pelo Atlético de Madrid, principalmente em casa, né? Então vai fazer uma falta muito grande, mas mesmo com esse desfalque, com esse grande desfalque, eu ainda acho que vai dar para o Atlético de Madrid passar, sim, né? Mas vamos esperar, foi um grande jogo, um jogo muito equilibrado e ainda está em aberto. O outro jogo do dia foi Bayern de Munique e Manchester United. Esse sim foi um confronto até que me surpreendeu. O Manchester United talvez tenha feito uma das melhores atuações da temporada até aqui. O Manchester vinha sendo apontado como azarão dessas quartas de final, passou no sufoco pelo Galatasaray, não, pelo Olympiacos, né, e chegou aí nas quartas de final. E todo mundo achava que o Bayern ia passar o trator, né, como é falado bastante aí na gíria do futebol, e não aconteceu isso, né? O Manchester se segurou muito bem, inclusive saiu na frente, né, fez 1-0 com um gol do Vidic, um gol muito bonito de cabeça, inclusive, só que aí logo em seguida, uns 10 minutos depois, o Bayern conseguiu empatar com o Schweinsteiger. No entanto, tá muito aberta a partida. É claro que é complicado porque a decisão vai ser lá na Allianz Arena e tal, mas enfim, dá sim pro Manchester acreditar, até porque o Bayern vai vir com 2 desfalques muito importantes para esse jogo, porque o Schweinsteiger tomou cartão vermelho, foi expulso, né? E o Javi Martinez tomou cartão amarelo. Ele já tinha tomado 2, né? Então se ele tomasse mais um, ele pegava suspensão, então ele não joga o próximo jogo. Então tanto o Javi Martinez quanto o Schweinsteiger não vão jogar o próximo jogo. E o que acontece? Além disso, o Thiago Alcântara, que seria teoricamente substituto para ambos, também não vai jogar porque ele está lesionado. Então o Bayern não tem exatamente uma peça de reposição
para fazer a posição ali de volante ou meia, que seja um volante mais avançado, não segundo volante, no lugar do Schweinsteiger ou do Javi Martinez, né? Porque seria o Thiago Alcântara e ele não vai poder jogar também. Então o que vai acontecer? Provavelmente o Lan vai desempenhar essa função. O Lan jogou algumas vezes durante a temporada, várias vezes na verdade durante essa última temporada, como volante. E aí vai jogar, né, na lateral direita o Rafinha, muito provavelmente. Mas enfim, são 2 desfalques, 3 na verdade, muito importantes pro Bayern de Munique. E pro lado do Manchester United, nenhum grande desfalque. O Van Persie não deve estar inteiro para jogar ainda, claro, é o grande desfalque, mas ele já desfalcou nesse primeiro jogo. Inclusive fez muita falta, porque o Welbeck, que foi o seu substituto, perdeu um gol incrível no primeiro tempo. Só ele e o Neuer, faltou frieza, faltou competência, ele faltou experiência para o Welbeck guardar, né? Seria um ótimo momento para o Manchester ter marcado, mas enfim, é um confronto que está em aberto sim. O Bayern continua sendo favorito, eu continuo achando que o Bayern vai passar, mas o Manchester United pode sim acreditar mais do que nunca. E partindo agora para os confrontos da quarta-feira, a gente teve aí Chelsea, PSG e Borussia Dortmund e Real Madrid. Vamos começar pelo jogo do Borussia e do Real. 3-0 para o Real Madrid, resultado que eu esperava, sendo bem sincero para vocês, eu havia citado que eu achava que o Real ia passar o trator em cima do Borussia. O Borussia não é o mesmo Borussia da temporada passada, ele estava com muitos desfalques por lesões e outros jogadores que saíram do time em relação ao time do ano passado. Enfim, o Borussia não é o mesmo Borussia da temporada passada e o Real é mais forte que o Real da temporada passada. Ganhou de 3-0, abriu o placar logo aos 7 minutos do primeiro tempo com o Bale. Bale, inclusive, tá voando, ele tá jogando muito nessa Liga dos Campeões, assim como, claro, o Cristiano Ronaldo, que deixou o gol dele, né, e alcançou seu 14º gol nessa Liga dos Campeões, alcançando um recorde aí de gols, no maior número de gols numa mesma temporada de Champions League, igualando, na verdade, o recorde do Messi e do Mazzola, né, ambos também conseguiram chegar a 14 gols. É bem provável que o Cristiano Ronaldo vá passar, né, esse recorde, porque ele tem aí o próximo jogo contra o Borussia, e aí vai acabar dando a classificação para o Real Madrid, e ainda vai ter pelo menos mais 2 jogos da semifinal, e aí de repente até uma eventual final. Então bem provável que o Cristiano Ronaldo consiga isolar o seu recorde aí nos próximas partidas. Mas não tem muito o que falar, o Real Madrid realmente jogou muito melhor, o Borussia ficou muito acanhado, conseguiu um ataque ou outro ali no final do primeiro tempo, no segundo tempo ainda voltou um pouco mais dentro do jogo, mas ainda assim numa bobeira depois acabou tomando o terceiro gol, né, que foi justamente o gol do Cristiano Ronaldo. Então eu acho muito difícil mesmo o Borussia conseguir reverter esse placar, certo? Mesmo jogando em casa na próxima partida, 3-0 para cima do Real Madrid hoje é algo um pouco impossível para o Borussia Dortmund. Mas, né, no futebol tudo é possível, mas é claro, eu ainda acho claro que quem vai passar é o Real Madrid. E o outro confronto que a gente teve foi o PSG versus Chelsea, né, que aconteceu lá na França. Esse era o outro confronto equilibrado que eu havia citado, né, que eu acharia que ia ser no meu outro vídeo. E assim foi, realmente assim foi, apesar do placar não apontar muito isso, né? O jogo terminou 3-1 para o PSG, né? E ele estava 2-1 até os 94 do segundo tempo, 93 do segundo tempo, não sei. Até que o Pastore, que havia entrado no segundo tempo, fez uma jogada individual lá, ridícula na linha de fundo, ridícula mesmo, porque foi ridículo os jogadores do Chelsea terem tomado um gol naquele instante, da forma que foi tomado, e acabou, né, selando a vitória por 3-1 pro PSG. Esse golzinho no final complicou muito a vida do Chelsea, porque agora o Chelsea precisa vencer de pelo menos 2-0 lá no Stamford Bridge para estar se classificando. E se tomar um gol, né, vai ter que fazer 3-1 para levar para os pênaltis ou 4-1 para se classificar direto. Se tomar 2 gols, tem que fazer 5-2, exatamente, porque se fizer 4-2 já não se classifica devido ao critério de gol fora de casa, né? Então, cara, vai ser complicado pro Chelsea. Eu não acho que é impossível, tá? Não acho que é impossível, é bem possível, porque o Chelsea é muito forte sim em Stamford Bridge, e eu acho que o grande desafio não é o Chelsea fazer os 2 gols, o grande desafio do Chelsea é não tomar gols, né? Porque se fizer 2-1, tá fora, né? Porque tem perder de 3-1 aqui agora, então ele teria que fazer 3-1 ou 2-0. Fazer 3 gols no PSG lá em Londres, eu já acho também difícil, entendeu? Eu acho 2-0, eu acho muito possível. Só que não tomar gol é difícil contra o PSG, porque o PSG, cara,
ele não passou em branco em nenhuma partida na Champions League. Todas as partidas da Champions League o PSG fez pelo menos um gol, né? A boa notícia para o Chelsea é que o Ibrahimovic se machucou nesse primeiro jogo e ele não deve conseguir jogar o próximo jogo. Não está confirmado ainda, mas é bem provável que o Ibra não jogue. Mas mesmo assim, a comissão de frente ali do PSG é muito forte, com o Cavani, Lavezzi, o próprio Lucas, que entrou muito bem, inclusive, no segundo tempo do jogo. Então, ficou complicado. O Chelsea não podia ter tomado aquele gol. Foi um vacilo sim da zaga, vacilo inclusive dos ídolos do clube. O Lampard vacilou ali, o Terry vacilou ali e o Cech vacilou também, porque a bola era defensável. Inclusive, né, o segundo gol do PSG foi um gol contra do Davi Luiz, né? Então isso também foi algo a ser observado, até porque na minha visão o Davi Luiz exagerou um pouco nas faltas, sabe? O Davi Luiz, na minha opinião, tem um defeito muito grande, que ele é muito afobado. Ele é aquele tipo de jogador que tem muita vontade, sabe? Tem aquela, chega com tudo na bola, não tem medo, e isso acaba criando muitas faltas. O Davi Luiz fez um número de faltas muito grande durante esse jogo contra o PSG, e inclusive a falta da qual gerou esse segundo gol foi feita por ele. Ele fez uma falta boba na lateral ali, e aí na cobrança o cara cruzou para a área e ele ainda acabou completando, fazendo um gol contra. Então o Davi Luiz tem esse pequeno defeito, ele acabou prejudicando, devido a essa afobação toda dele, acabou prejudicando o seu time, né, nessa última quarta-feira. Mas enfim, o confronto está em aberto também. Eu acho que o único confronto que já está meio que decidido é o do Borussia e o do Real Madrid. O Chelsea tem um dever de casa difícil para cumprir, mas pode ser que ele consiga. Sempre lembrando que o Chelsea está sendo comandado pelo José Mourinho, que tem muita experiência com jogos de mata-mata, quartos de final, Champions League, enfim. Então tudo é possível, ainda mais jogando em Londres. Mas vamos ter que esperar para ver, certo? Então essas aqui são as minhas análises e opiniões, e até palpites também, sobre esses jogos de ida aí das quartas de final da Champions League. Os jogos de volta vão acontecer já na semana que vem. Quem jogou na quarta joga na terça, quem jogou na terça joga na quarta, certo? E aí depois, acho que na mesma semana, na sexta-feira da mesma semana ou da semana seguinte, já tem o sorteio para ver quem que vai pegar quem na semifinal, certo? Aliás, antes de terminar esse vídeo, eu vou deixar inclusive para vocês aí na descrição um link para vocês votarem, né? Uma enquete para vocês votarem quem vocês acham que vai passar, né, para essas quartas de final. Eu esqueci de fazer isso no primeiro vídeo, né, que eu fiz falando sobre o sorteio, então eu vou fazer agora, fica até mais fácil, agora que já foram os jogos de ida, né? Votem aí, escolham quem vocês acham que vai estar passando para a semifinal da Champions League, beleza? E antes de terminar também, mais um avisozinho, eu tô pretendendo trazer aqui pro canal uma série nova, que eu acho que vai ser bem interessante, que é sobre o álbum de figurinhas da Copa do Mundo. Vocês devem saber que vai ter, né, o álbum de figurinhas da Copa de 2014, que vai acontecer aqui no Brasil, e eu não ia comprar, mas aí eu pensei, e se eu comprar e fazer uma série aqui pro canal, abrindo os pacotinhos com vocês, completando o álbum junto com vocês? Vocês acham que ia ficar bacana? Comentem aí o que vocês acham. Se vocês curtirem a ideia, eu vou ver se eu trago essa série aqui pro canal, beleza? Então no mais é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aí o seu like e, se possível, o seu favorito, e eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até mais!